Chegou o momento mais aguardado deste canal, aquele pelo qual todos vocês estavam esperando, que muita gente encheu a minha DM pra pedir, ou talvez ninguém também, vocês não vão saber. Hoje eu vou maratonar a Rainha Charlotte e contar pra vocês o que achei da série. Oi gente, eu sou a Barbie e enfim... Vamos lá, vou assistir essa série, já tem umas 2 semanas que ela lançou. Eu queria maratonar ela toda de uma vez, queria ter maratonado no final de semana passado, mas não deu, só que hoje vai dar, entendeu? Meu marido viajou a trabalho, vai ficar 10 dias fora. E aí eu já vou começar embarcando em Rainha Charlotte, porque daí é só ladeira abaixo. Todos os filmes e séries de romance que puderem caber num espaço de 10 dias serão consumidos nessa residência. Não é que o Hector não goste. Tá bom, ele também não gosta. Ele também não... Não é que ele goste, mas ele também não desgosta. Mas ele não quer ver, entendeu? Aí eu consigo convencer uma vez a cada mês ele assistir um romancezinho comigo. Mas assim, não maratonar uma série, entendeu? Então, como eu queria muito maratonar, eu vou aproveitar pra fazê-la hoje com vocês. Eu quero assistir ela toda hoje. Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai dar tempo. E vou vlogar a cada final de episódio o que achei da série, como está sendo e tal. Pra quem não sabe, chegou, caiu de paraquedas, nem sabe o que é Rainha Charlotte, o que eu acho muito difícil pra galera que me acompanha, mas Queen Charlotte foi um spin-off que a Shonda tirou da série Bridgerton, porque na série Bridgerton a gente tem a presença da Rainha Charlotte, né, que não é uma personagem dos livros, só que ela de fato existiu. A Queen Charlotte foi a primeira rainha negra da Inglaterra, a gente tá falando de 1700, se eu não me engano. E ela foi casada com o George, que foi considerado o rei louco, né? Então tem toda essa história deles aí, que obviamente a série vai acabar dando uma suavizada um pouco na personalidade do casal, mas essa história de amor de fato aconteceu, eles se conheceram no dia do casamento. Tudo que acontece na série, de certa maneira ali, aconteceu na vida real, só que com os parâmetros um pouco distintos. Então estou super empolgada para compartilhar com vocês essa experiência, para assistir essa série. Espero muito que vocês gostem do vlog. Já deixa aqui um joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber tudo que eu publico em primeira mão. E bora lá maratonar comigo. Dearest gentle reader, this is the story of Queen Charlotte from Bridgerton. It is not a history lesson. It is fiction inspired by fact. All liberties taken by the author are quite intentional. Enjoy. Ok, terminei o primeiro episódio e, gente, já é Meu Deus, é maravilhoso. Tem muita coisa que remete a Bridgerton. Eu acho que isso é muito sensacional. É uma história de Bridgerton, né? Então, trazer o fã de Bridgerton que lê o livro, os livros, né, tá acompanhando as séries, mas essa série é um spin-off. Então, assim, a gente não tinha contato com a história dessa rainha. Inclusive, quando a Bridgerton teve a primeira temporada, a gente ficou meio, que tem a rainha? Que tem essa rainha? Então, achei sensacional. Uma coisa que eu achei incrível, gente, é a protagonista, tipo, a Queen Charlotte, jovem e ela mais velha, porque as expressões faciais, o modo de andar, tom de pele, sobrancelha,
é tudo muito idêntico. Tem umas cenas de sobreposição que elas estão fazendo a mesma coisa, né, caminhando e tal, e eles colam uma cena na outra que fica, nossa, fantástico, é muito bom. Gostei muito desse cuidado da produção e obviamente das atrizes, né, especialmente da atriz mais jovem, dela observar, provavelmente ela assistiu muito Bridgerton pra ensaiar bastante sobre essa forma de se mover da atriz mais velha, e ficou fantástico. A gente também já tem algumas ligações e respostas para coisas que a gente tinha acompanhado já em Bridgerton, né? A amizade da rainha com a Lady Danbury, tem até a Violet aparecendo, que foi uma coisa interessante. A gente tem personagens que aparecem lá em Bridgerton nessa série também, então gostei bastante disso. Com relação ao casal, né? Meu Deus, eles já unem nosso coração ali, a gente já fica coração quentinho e logo em seguida tem uma quebra de coração, entendeu? Ele já declina a gente, já lasca a gente, já ferra a gente toda. Mas o primeiro encontro do casal é fenomenal. O casamento, né? Toda aquela mudança que acontece, eu achei sensacional. E já deixo ali muitos personagens pra gente ficar curioso, porque eu tava pensando sobre a mãe dele, aí o olhar que ela deu no casamento, eu já fiquei meio, o que tá acontecendo aqui? Então eu já gostei de como eles apresentaram essas intrigas, assim, e essas questões com relação ao tom da pele, né? O porquê e todas as questões já são ali abordadas nesse primeiro capítulo, e eu achei fenomenal. Então, assim, o primeiro capítulo pra mim já me encantou. A Charlotte, ela é uma personagem que gera um pouco de desconforto de certa maneira, porque a gente vê ela no presente, na verdade, ai, gente, eu não sei o que é presente, o que é passado, o que é futuro. Mas, enfim, a jovem Charlotte, né? A gente vê ela um pouco mais ingênua, um pouco mais acreditando no amor, aquela personagem, assim, que parece ser super gentil. E ela, mais velha, já é muito, né, mão de ferro, muito durona. Então, a gente já vai percebendo que a vida mexeu muito com ela, especialmente com a personalidade dela. E eu tô curiosa porque a trama vai desenrolar em torno dessa mudança da personagem. E eu acho que isso vai fazer com que seja uma série bem sofrida, né, família? Mas vamos lá. Para este primeiro episódio, assim, já teve de tudo e eu já estou completamente apaixonada. E vamos de meter bala no segundo. Meu Deus. Terminei o segundo episódio, gente. Gente, ele é tão bom quanto desesperador, angustiante, estressante, nervoso. Meu Deus. Muita coisa acontece nesse segundo episódio. Você odeia o rei, você ama o rei. Você odeia o rei, você sente pena do rei. Tudo em um episódio só. E aí tem uma questão do futuro também, porque a gente tem a rainha do passado, né, a jovem, e a mais velha, que os filhos dela não têm filhos, então não tem herdeiros pra coroa, e ela quer casar eles, e tem toda essa questão aí que ela tá tentando trabalhar, ao mesmo tempo que tem as problemáticas do passado. E eu gosto muito de como as problemáticas do passado se encaixam no futuro, sabe? Tipo, na ela mais velha, como as questões que estão acontecendo no passado e as questões que estão acontecendo no presente se encaixam muito. E meu Deus. Gostei muito da ligação dela com a Lady Danbury, sabe? Nesse segundo episódio teve bastante disso, de como ela ganhou confiança e também da expertise da Lady Danbury, sabe? De se tornar Lady Danbury, de saber o que ela precisava ser pra ser conhecida pela sociedade, de todas essas questões. E a atriz que faz a Lady Danbury jovem também tem muito os trejeitos e a forma de atuar e o olhar da Lady Danbury mais velha. Eu gostei muito da caracterização disso, casou super, tom de pele, nossa, perfeito. Mas esse segundo episódio, ele termina já com você tendo um negócio no peito, porque desde que a gente assistiu Bridgerton, a gente sabe que o rei tem, né, uma saúde frágil, que ele tem problemas de memória, que ele tem alguns surtos psicóticos, então isso já é apresentado lá em Bridgerton, e a gente sabe que, de certa maneira, a história de amor do casal vai culminar justamente nisso, até porque na história real culmina nisso. E você já vai começando a ficar, sabe, com aquele sentimento de putz,
espero que eles tenham tempo pra viver esse amor, porque é muito bonito a forma como eles vão construindo, apesar dos pesares, apesar deles estarem ali em muitos momentos tentando dialogar, só que sem conseguir, porque eles vêm de pontos muito opostos, né? Ela vem de um super pequeno povoado alemão, e ele é o rei da Inglaterra, e tem toda a questão do tom de pele, de por que ela foi escolhida rainha, e ela é muito nova, ela tem 17 anos, e ele tem outros interesses, ao mesmo tempo em que ele não pode ter, porque o interesse principal dele tem que ser a coroa. Então, é muito interessante esse questionamento dos personagens, sabe? Enfim, essa forma como a narrativa acontece, e eu estou, meu Deus do céu, que ódio! Estou pronta para o terceiro episódio, né? Vamos ver o que vai dar. Gente, sem condição. Gente, eu esperei tanto por essa cena, meu Deus. Eu vi no Instagram. Ah, meu Deus, eu vou chorar. Sem condição. Meu Deus, o terceiro episódio, gente. É tão lindo, ao mesmo tempo é tão doloroso. Tanta coisa acontece nesse terceiro episódio. Ele é incrível, tem a cena que eu estava aguardando durante toda a série. E ele é maravilhoso, assim. Tem um momento que é muito interessante do episódio, que é justamente essa junção de raças, né? Porque desde que a gente leu Bridgerton, fala-se muito sobre... mas nessa época, nos Estados Unidos... não existia, os negros não estavam em posição de realeza e tal. E não estavam mesmo, gente. Vocês não iam encontrar. Mas não tem nenhuma parte dessa construção de se existiu em algum momento essa divisão de classe com base em cor da pele ou não. E aí, quando a gente chega nesse terceiro episódio, a gente sabe que eles conviviam como sociedade, né? Tendo ali os negros e os brancos, mas eles não se misturavam. Então, era como assim, se os brancos tolerassem os negros, aceitassem o fato de que eles tinham títulos, de que eles tinham dinheiro, que eles tinham propriedades, mas não se misturassem. E aí, a partir da Rainha Charlotte, né, do fato de um branco se casar com uma negra, essa miscigenação, na verdade, acaba acontecendo. E eu achei muito interessante a forma como isso foi aplicado dentro da história, sabe? E dá um peso muito maior pra Lady Danbury, que é uma personagem já muito querida pelo público, né? E que a gente já percebe desde Bridgerton, da primeira temporada, que ela é uma personagem muito à frente do seu tempo, que ela é uma personagem que tá ali com ideais muito concisos e que ela tá pronta pra investir contra a sociedade em prol daquilo que ela acredita. Então, a gente traz duas personagens muito fortes, que são a Rainha Charlotte, que chega com um ar muito mais romântico, né? Ela é uma personagem que no começo da série a gente percebe que ela é muito delicada, ela conhece, ela sabe dessas circunstâncias do papel da mulher na sociedade, tanto que já começa, a primeira fala dela é militantíssima, entendeu? Falando sobre as roupas, sobre se portar e tal. Mas a gente já vai atravessando muito disso, assim, da personagem perceber o seu papel ali como mulher negra naquela sociedade, o fato de ser a primeira rainha negra e todas essas questões na vida dela e na vida daquela sociedade como um todo. Mas ela tem todo um ar fantasioso, todo um ar amoroso, que ela vai perdendo ao longo da série, porque a série é muito sobre
todos os malefícios que a sociedade vão causar a ela, e o sentimento e o fato dela ter se apaixonado pelo George e a forma como George é, enfim, tudo isso. Mas a gente tem também a Lady Danbury, que é uma personagem o completo oposto da Charlotte, sabe? Enquanto a Charlotte tem esse ar amoroso, a Lady Danbury, ela sabe que o amor não, de certa maneira, vai levar ela a nada. O amor não vai fazer com que ela seja aceita na sociedade. O amor não vai fazer com que ela seja respeitada. Ela precisa se fazer respeitada. E em alguns pontos até ela dribla ali a sociedade com a esperteza que ela tem, porque ela é uma personagem muito esperta em prol disso. E aí a gente vai pro futuro, ou pro presente, ou pra, enfim, elas mais velhas, e a gente tem a entrada da Violet, que inclusive a gente conhece como uma criança vinda de uma mãe preconceituosa, o que é um ponto muito interessante pra trama. Mas a gente vai conhecer a Violet ali, que foi uma mulher que amou. Então ela teve o poder de se casar por amor, ela teve todos os filhos dela por amor, ela está vendo os filhos dela se casarem por amor. E é muito interessante essa duologia, porque a Lady Danbury não se casa por amor, se casa por necessidade, com um cara muito mais velho que ela, vive esse casamento falido. Daí a rainha Charlotte se casa num casamento de conveniência, mas ama o marido, só que os filhos dela nenhum prestam. E aí a Violet, ela é tipo a Rosa, entendeu? Porque ela casou por amor, o pai dela era gentil, apesar dela ter essa mãe escrota, e os filhos dela estão se casando por amor. E aí você tem um choque de realidade com relação a isso e aos personagens, e eu achei muito interessante. Eu acho que esse terceiro episódio é um episódio que faz a gente refletir muito sobre a construção da série como um todo, sobre a construção da identidade dos personagens e sobre como a série vai andar a partir de então. Então, preciso dizer que até o momento é o meu episódio favorito, porque ele é incrível. E o final dele é assim, arrebatador, é muito emocionante. Eu estou empolgadíssima pra ver pra onde é que vai agora. Nossa, gente, eu fui tombada aqui agora que eu recebi um rascunho de um lançamento de um Vem Aí, da capa. Tá tão linda. Mas enfim, fui no mercado rapidão, porque não tinha pipoca aqui em casa, eu tava muito com vontade de comer pipoca. Terminei o terceiro. Eu falei já sobre o terceiro já. Fiz um textão, 5 minutos, como é que eu não falei? Mas fui lá, comprei pipoca, comprei leite condensado, comprei um potão, porque eu quero usar na pipoca e depois eu quero fazer brigadeiro. Então, comprei o leite condensado, leite moça, que se chama La Lecheira. Daí comprei, para não dizer que as minhas compras foram completamente insalubres e insaudáveis, comprei mirtilo, tá? Então, pacotinho de mirtilo. Gente, eu comprei uma coisa que eu sou viciada, que é gelatina. Essa aqui é de morango. Eu sou muito viciada em gelatina. Comprei pudim. Pudim de... que eu não sei fazer, né? É 100% assim o sabor do campo. E comprei Fanta Zero, que eu amo, e aqui nem tinha Fanta Zero, mas eu tava tão triste achando que nunca mais iam fazer, mas voltou a Fanta Zero, glória a Deus. E pra quem tem curiosidade em provar essa Fanta aqui, eu já falei que eu amo, tipo, eu finjo que nem é refrigerante pra eu não me sentir culpada em tomar, sabe? Mas no Brasil, minha mãe comprou pra mim uma Schweppes de limão. Gente, é o mesmo gosto, é muito boa. Fica a dica, podem comprar Schweppes, que vocês vão provar a Fanta de limão. Enfim, vou fazer uma pipoca e vou continuar minha série. What is that? Ungag him. We've been at this for days. How much longer? As long as it takes to achieve our goal, that was our agreement. Ok, final do capítulo 4, eu já terminei chorando, gente, pelo amor de Deus. Meu Deus, esse capítulo foi lasqueira, assim. Ai, a gente tem uma mudança de ponto de vista. Até então, a série toda era meio que narrada pelo ponto de vista da Charlotte, né? E agora, no final do capítulo 3, a gente tem uma grande descoberta com relação ao George. Uma descoberta da Charlotte, mais especificamente, porque a gente, como leitor, já sabe, especialmente quem já viu Bridgerton, né? E
tem essa virada aí da Charlotte entendendo a situação. E aí a gente chega no capítulo 4 com a visão do George das coisas. Então, é muito interessante essa mudança de ponto de vista. Eu tenho que confessar pra vocês que em literatura não é um formato que eu gosto tanto, sabe? De, tipo, você chegar numa grande descoberta e você contar toda a narrativa pelo ponto de vista de uma outra pessoa é uma coisa que me dá muita raiva. Mas eu acho que pra série funcionou muito e eu achei muito inteligente eles utilizarem as mesmas cenas, só que focando em outro personagem, sabe? Então, no momento em que a cena era a gente via a Charlotte, nesse episódio do George, a gente vê o George, tem umas cenas que a gente vê o George, nesse episódio a gente vê a Charlotte. Eu achei essa uma prática incrível, eu acho que funcionou muito pra tela. Mas a gente tem muito mais do avanço do George, né, e da questão dele. Eu acredito que ele tenha esquizofrenia, não sei, porque se eu não pesquisei a fundo, porque eu não queria spoiler da série, mas eu vi uma coisa que falava sobre isso, que era uma questão que ainda não era diagnosticada nesse período, e eu acredito que seja esquizofrenia pela forma como acontecem as coisas. Se você sabe o que é, me conta aqui embaixo. Mas eu imagino que seja esquizofrenia. E aí a gente vê os tratamentos leigos, o quanto ele sofreu para tentar ser uma pessoa normal, né? Para se curar. E, nossa, esse capítulo é muito forte. Tem também a questão da mãe e... Nossa, esse capítulo é muito forte. E tem um médico ali que a gente não sabe se ele é vilão, a gente não sabe se ele tá fazendo só experimentos, a gente não sabe o que tá rolando. É um capítulo, assim, que pega a gente, sabe? Porque a gente sente a dor do George também, que até então a gente sentia muito a dor da Charlotte, né? Até então na série ali, dela ter se casado, do abandono, de tudo. E a gente sabia que o George tinha uma questão, tanto que eu falei até que no capítulo 3 a gente fica dividida entre sentir raiva dele, mas também sentir pena, o que é um sentimento horrível no meu ponto de vista. Mas, nesse episódio a gente se coloca no lugar dele. E isso não pesa menos pra trama, isso pesa mais, porque a gente sabe que eles se gostam, a gente sabe que eles querem ficar juntos e a gente sabe que tem todas essas questões. E também não invalida o sentimento da Charlotte, porque chega um momento que a gente pensa, putz, mas ela tá sendo bem escrota. Só que, cara, ela não sabe nada, sabe? Ela tá no cego ali. Então é muito interessante essa questão. Eu achei um episódio incrível. Doloroso, pesado, mas incrível. Minha câmera está descarregando, tenho que trocar a bateria. E aí só faltam 2 episódios, gente. Eu tô muito nervosa. Nesse episódio a gente não teve nem ida pro futuro, pra vocês terem uma noção do quanto o episódio foi massacrante. Mas foi um episódio, assim, muito bom. Meu Deus, o episódio 6. 6 não, 5. Tô confusa. Eu tô assistindo com fone. Pra não... Porque, tipo, se ficar muito baixo, a TV tá longe. E se ficar muito alto, atrapalha os vizinhos. Eu imagino. Não sei. Eu não escuto muito as TVs dos vizinhos, mas fico tensa. Gente, esse capítulo 5. Eu tô falando capítulo, mas é episódio, né, Bárbara? Ele foi muito bom. Mas ele foi, assim, muito doloroso, muito pesado, muito forte. É muito do George tentando um tratamento, né? E nessas tentativas cientificamente improvadas. E a gente sabe sobre as questões que aconteciam com pessoas que eram tidas como insanas, loucas, no século XIX, século XVIII, XIX. E antes, obviamente. Até o século XX, né? Mas essa parte, assim, é muito pesada porque a gente percebe que ele vai se perdendo mais ainda.
E tem a Charlotte, que é muito sobre esse momento de que ela é a pessoa mais importante do mundo, ela é a, sabe, ela é a realeza e ela é sozinha. Então, ela não tem amigos, ela não tem pessoas ao redor dela, ela é só, assim, uma visão, né, do poder, e ela não tem vontade própria, e especialmente quando ela tá carregando o herdeiro e todas essas questões, assim, de que ela é a pessoa mais importante do mundo, mas ao mesmo tempo ela não pode mandar nela mesma. Ela pode mandar em todo mundo, mas ela não pode mandar em si mesma. E a coisa que ela mais quer do mundo, ela não pode ter, que é o marido. Então, assim, gente, é um episódio que te faz também refletir muito. É muito interessante essa série por conta disso, né? Por conta dessa parte de como os episódios fazem a gente refletir sobre quem a gente é, o que a gente busca, essa necessidade constante de poder. Ao mesmo tempo tem esse alinhamento muito interessante com relação... Meu Deus, tô gaguejante. Com relação às raças, né? Porque a gente sabe ali que a partir do momento que a Charlotte vira rainha, vários negros acabam se tornando parte da sociedade no sentido de ser lords, mas daí como é que vai ser a sucessão, ainda tem toda a questão do preconceito. E esse episódio é muito interessante também porque tem uma parte de descoberta da sexualidade das mulheres, que é uma questão interessante da história para abordar, porque a gente já traz isso quando a Charlotte é sexualmente satisfeita, mas a gente tem a Lady Danbury, que ela veio no casamento com um cara que é muito mais velho que ela, que sexo era obrigação, então ela nunca se enxergou, né, sendo satisfeita sexualmente, e aí tem todo um processo para ela entender essa vertente dela, mas a gente também vai pro futuro, para ver elas mais velhas, viúvas, a Violet Bridgerton, a Lady Danbury, viúva, e essa necessidade que as mulheres têm com relação ao próprio corpo, com relação ao medo que elas têm de se envolver. A Violet tem o caso específico de ter amado o marido, né, enquanto a Lady Danbury não amou, então essa questão delas, assim, de descobrir a própria sexualidade pós-casamento, descobrir a própria sexualidade mais velhas, entender que elas querem ter essa sexualidade mais velhas. Eu gostei bastante de como isso foi abordado nesse episódio. E, obviamente, a relação do rei e da rainha ali, né, e o sentimento e como a Charlotte vai se sentindo cada vez mais sozinha, porque ela gostaria de estar com o rei, assim, porque ela realmente já teve um sentimento, já cresceu uma coisa dentro dela. Então eu achei esse episódio muito bom, mas também ele é muito doloroso. E assim, já deixa a gente com aquele nervoso. Falta um episódio, só que ele é imenso, gente. E são 1h40 da manhã. Eu não sei o que eu faço. Eu vou malhar amanhã cedo. Eu acho que eu vou deixar esse episódio pra ver amanhã, porque tá muito longo. E aí eu finalizo esse vlog. Provavelmente amanhã, quando eu voltar da academia, eu boto ele pra assistir. Ai, amanhã eu vou ter live quando eu voltar da academia. Se eu for assistir amanhã, eu só vou poder assistir tipo 5 da tarde. Ai, não sei o que eu faço. Não sei se eu chuto balde e assisto, ou talvez eu comece. Se der muito sono, eu vou dormir. Não sei, gente. Vou ver. Buenos dias, gente. Ai, bom. Estou com meu roupão de Queen Charlotte. E não é nem brincadeira. Comprei na Primark, é da coleção. Tem um B de Bridgerton em algum lugar aqui. E atrás tem uma frase da Rainha Charlotte. Mas enfim, ontem eu comecei a ver o episódio novo. O último, né? Vi 20 e poucos minutos dele. Mas eu já tava cansada. E como eu tinha que acordar cedo hoje pra ir pra academia, eu acabei não continuando, não terminando. Fui dormir, era tipo 3 da manhã. Só que acordei, mandei uma mensagem pra minha personal, minha amiga, que é minha personal também, junto, misturado. E ela não vai poder ir hoje cedo. Só vai poder ir meio-dia. Só que meio-dia eu não consigo porque eu tenho live à 1h. Então a gente marcou pra ir amanhã ao invés de hoje. Ela vai hoje fazer aeróbico lá e tal. E aí eu vou amanhã pra gente fazer musculação. Logo, tenho tempo pra ver o último episódio. Então, vou terminar de assistir agora de manhã, antes de levantar, antes de fazer qualquer coisa skincare. Porque eu vou chorar pelo que me falaram já. Então, eu choro logo. E aí depois eu vou viver, entendeu? Bora ver no que vai dar.
Ai, gente, terminei. Gente, que série gostosa, que série bonita, que série dramática, meu Deus, que vontade de chorar. Esse último episódio, ele é muito bom. A gente fica com o coração na mão, porque ao longo de toda a série, o que a gente quer é que ele fique bem, né? Que eles consigam, enfim, viver felizes. Mas a gente percebe que eles vão viver felizes, apesar de tudo. Que é como eles falam na série, né? Se eles vão ter metade de uma vida, que seja metade de uma vida feliz. E é muito bonito ver essa parte, assim, deles se percebendo como pessoas que se gostam. Tem o baile, eles dançando I Always Love You, que é muito bonito. Tem, tipo, todo um paradoxo muito interessante na trama. E nesse último episódio a gente tem muito da Rainha Charlotte ganhando poder, né? Dela se colocando ali no lugar de rainha. Dela percebendo que pra coroa se manter firme, ela vai precisar ter botar a voz, né? Então eu gostei bastante dessa virada do episódio, mas eu gostei mais ainda dessa virada dela como pessoa, especialmente nela mais velha, porque os filhos colocam ela na parede, falam que ela nunca foi uma mãe, porque ela sempre viveu em prol do George, ela sempre viveu em prol do marido, torcendo pelo bem-estar do marido, né? Fazendo de tudo para que ele estivesse confortável, para que ele estivesse feliz, e ela esqueceu da maternidade com relação aos filhos dela, porque o que ela queria o tempo inteiro era garantir que a coroa seguisse, né, que a linhagem da família seguisse. Inclusive é sobre isso que a série se trata, a partir do momento que os filhos dela não têm filhos e ela tá em desespero porque ela já fez tanto pra manter a linhagem e agora ela tem 15 filhos e os filhos não têm filhos. Então toda essa questão dela ali de também se colocar um pouquinho no lugar de mãe, de perceber que ao longo de toda a vida ela só cobrou dos filhos dela, mas ela nunca entregou sentimentos, só que ao mesmo tempo ela sentia que ela estava entregando sentimentos, e vem muito dessa parte de corrupção, né, que não corromper é corrupção, então dessa parte de como a coroa acaba corrompendo as vontades, os desejos, como você deixa de ser uma pessoa individual pra ser um membro da coroa. E eu gostei bastante de como foi abordado nessa série, sabe, de toda essa mudança dela. E a cena final é muito bonita, porque faz uma mescla entre eles jovens se apaixonando, ele compreendendo ela a todo momento, e ela mais velha agora, que é muito solitária, mas que tá o tempo inteiro pensando nele, torcendo por ele, enfim, querendo o bem dele. É interessante que na vida real ela morre antes dele, né? A gente tem muito medo dele morrer, mas na vida real ela morreu acho que 2 anos antes dele, mas ele já nem conseguia identificar o fato de que ela não estava mais ali. E é muito interessante ver realmente como ela encontra para ele um porto seguro e como eles em muitos momentos se refugiam nesse porto seguro para eles conseguirem ser eles mesmos. Então assim, ai gente, é linda a série, é muito bonita. Eu confesso que eu esperava que ela fosse ser muito mais dramática, tipo, fosse ter mais embates, mais questões, assim, que tem, sim. Mas é uma série romântica com drama, obviamente, por conta de toda a situação. Mas também não é uma série daquelas que, nossa, tem muitas questões que vão te deixar indignado e coisas assim, sabe? São questões da sociedade daquela época que você vislumbra e você, enfim, analisa. Mas como um todo, a série foi muito gostosa de assistir. Amei, sabe? Terminei querendo assistir de novo pra pegar as nuances que eu não peguei. E super fluida, muito gostosa. Os atores são muito bons. E tem um detalhe muito interessante que é com relação à trilha sonora. Desde das 2 primeiras temporadas de Bridgerton, a gente já tá fazendo trilhas sonoras que são músicas atuais instrumentais, só que nessa temporada todas as músicas são de mulheres negras. E isso é sensacional, porque é sobre essa representatividade da mulher negra, né? A gente tem a Lady Dunbury, a gente tem a Rainha Charlotte, é sobre isso e foi trabalhado com maestria. Então, assim, gostei demais, indico muito, muito, muito pra vocês vão amar também. E é isso, agora são 11 da manhã, né? Vou tomar um banho, começar a viver. Ai, gostei muito, gente. Indico pra vocês, essa série é muito boa. Se vocês gostaram do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve e ativa as notificações pra receber tudo que eu publico em primeira mão. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau.